Hi guys! Mais uma vez eu aqui fazendo um vídeo, só que esse vídeo é muito especial, vocês não estão entendendo. Hoje eu tô fazendo 1 ano de Londres. 1 ano, cara. Eu lembro quando eu cheguei aqui, as pessoas me perguntavam, quanto tempo você tá em Londres? Eu falava, pô, tô 1 semana. Aí depois me perguntou, quanto tempo você tá? Eu falei, pô, tô há 1 mês. E pensava, quando eu chegar a 1 ano de estar aqui, 1 ano de Londres, como será que eu vou estar? Tô com o rosto mais redondo, tô um pouco mais cheinho, mais gordinho. Muito feliz com a minha vida atual. Alguns pontos nem tanto. Mas a gente não consegue ser feliz totalmente, 100%. Então, eu sou grato. De toda forma, eu sou grato. Eu resolvi preparar esse vídeo, fazer esse vídeo pra explicar como foi o meu primeiro ano de Londres. Eu vi muitos vídeos aí. Tem muitos vídeos no YouTube dizendo o primeiro 1 ano de vários países, de Londres, de não sei o que. E de Londres tem um monte mesmo. Da forma que os outros fazem, eu não vou fazer. Da forma que eu faço, as pessoas não vão fazer. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque sou eu. É o que eu vivi, o que eu acho, o que eu penso. Acho que ninguém pode substituir o meu pensamento, por isso eu decidi fazer. Eu tentei desenvolver o vídeo em alguns tópicos que eu vejo que é importante. O primeiro dos tópicos é a cultura. Quando eu cheguei aqui, caralho, você vê muita gente diferente, tipo, sabe? É várias raças juntas, sabe? Muita gente diferente junto. E todo mundo se respeita, velho. Eu achei da hora, porque é diferentão, sabe? Eu lembro quando eu cheguei, no comecinho, eu vi uma mulher de burca, né? Aquela roupona preta, toda coberta e tal, corpo. Eu postei um story e filmei ela, tipo, meio que zombando ela, toda de preto, só mostrava a olhinha assim, sabe? E eu zombei, tipo, tô com medo e tal, vai soltar uma bomba aqui. Pô, que zoeira mais idiota, cara. Eu não respeitei a religião dela, a cultura dela, eu não respeitei ela, sabe? E como é que eu quero que respeitem o meu país? Me respeitem a minha cultura, o meu estilo. Eu tenho tatuagem louca pra caralho, eu pinto o cabelo, que aqui é bem naturalzão, que você vê tanta gente diferente, com seu estilo próprio. E no Brasil eu sofri preconceito com tudo isso. E aqui a cultura é tão diversificada, permite você ser aquilo que você quer ser, sem olhares, sem julgamento, tanto preconceito. É claro que sabe? Eu não tô generalizando falando que é 100% nada disso. Não há nada disso. Não vai existir sim o lado das pessoas que julgam, que te olham, que têm o preconceito, mas parando com o lugar que eu vim, de onde eu vim, o Brasil, aqui você pode ser você mesmo. Outra parte interessante sobre a cultura, que eu acho que envolve cultura também, é a comida, sabe? A comida daqui, não me adaptei. Tem uma comida bem típica aqui, na Inglaterra, é o breakfast, café da manhã. Cara, eu apaixonei no café da manhã. Eu, tipo, não como com frequência, mas toda vez que eu como com uma vontade que você não tá entendendo. É bom demais, cara. Parada muito forte, sabe? Se você tem essa refeição no seu café da manhã, você fica durante boa parte do seu dia bem satisfeito. E é ótimo. No Brasil não. No Brasil é tipo um pão de queijo, um café, né? Só pra dar enganar o estômago, né? E aqui não, cara. O breakfast daqui é da hora, viu? Que eu sou muito apaixonado é a pizza. Cara, a pizza daqui... Nem daqui não é, pra falar a verdade. A pizza italiana, que aqui é muito comum, é maravilhosa. Eu apaixonei na pizza italiana. A pizza de 4 queijos. Tem uma em que eu comia lá em Canary Wharf. Quando eu namorava, eu pedia com a minha ex-namorada. A pizza 5 Formaggio. Cara, maravilhosa, você não tá entendendo. Eu tentei encontrar ela aqui, próximo de onde eu moro, encontrei uma chamada 4 Formaggio. Há um pouco de diferença, mas é quase igual, sabe? Não sei se o 5, o 4, julga alguma coisa. Não sei se é um queijo a mais ou a menos, mas enfim, eu sei que é próximo, mas não é boa tanto quanto aquela lá, cara. Barata, muito barata aquela. E aqui é o seguinte, a cultura na comida é diferente. Na pizza, por exemplo, uma pizza grande, tipo, né, você pede, eu via, né, o pessoal pedindo pizza, pedia a pizza e uma latinha de Coca-Cola, que muitas das vezes ela nem tá gelada, a latinha de Coca-Cola eles mandam ela quente. No inverno eles fazem isso e eu pensava, pô, é porque tá um clima da hora, então vai beber um bagulho muito gelado, não sei. Mas no verão eles também fizeram isso, cara, então eu fiquei assustado, eu pensei, pô, tô pedindo uma pizza, vem um refrigerante quente pra mim? Não. Que é o seguinte, você pede uma pizza e você come ela toda.
entendeu? Tipo, não tem essa parada de dividir, de tipo, vamos dividir uma pizza. Não, cada um pede a sua. Eles dizem que a medida dessa pizza, ela é suficiente para uma pessoa. Tem as pizzas maiores, que é para as pessoas que comem muito, e para quem quer dividir também, mas a cultura eu não sei, mas é o que me dizem que na Itália é assim, e comum. É essa cultura que eu vi aqui. Eu achava estranho, sabe? Ia levar uma pizza com uma latinha de Coca-Cola quente e pensava, putz, essa menina come pra caralho. Mas não, velho. Quem tiver a oportunidade um dia de vir aqui, ou já fez isso, já comeu, vai entender. A pizza não te enche totalmente assim, igual a do Brasil. Do Brasil tem um monte de coisa em cima da pizza, velho. E aqui não, que é só o queijo, algumas coisinhas ali, pronto. Tipo, mas é muito gostosa. Há uma guerra, né? Pizza do Brasil e pizza da Itália e tal. Cara, as duas são maravilhosas. Eu como as duas tranquilamente, não tem briga. Poderia fazer uma homenagem com as duas. Ia comer um pouquinho a do Brasil e ia comer um pouquinho a da Itália e pronto, ia ficar da hora, sem problemas. Outra questão que eu acho também que é cultural, né, que é de região, então é o clima. E o clima daqui eu já senti impacto logo quando eu saí do avião, do aeroporto, eu já senti logo o impacto. Não tinha roupa pro frio daqui, eu não consegui encontrar em Goiânia, porque Goiânia é quente demais. Não vende muita roupa assim, de inverno. Foi final do ano que eu saí. Faz um ano hoje, né? Obviamente. Foi final do ano. E quando eu saí principalmente do aeroporto, cara, eu senti um frio lascado. Eu não lembro com o que. Eu me cobri com o blusão que eu trouxe. Mesmo assim, cara, não adianta. Você tá doido, assusta. Também que eu cheguei na época do inverno aqui, né? O clima aqui, muito engraçado. Eu achava que Goiânia o clima era louco, aqui é muito mais. Aqui você pode ter as 4 estações num dia só. E é engraçado, é bom, eu acho legal. É um pouco ruim pro meu trabalho, né? Eu trabalho de delivery, então tipo, eu tô exposto à chuva, ao sol, à neblina, ao inverno, tudo. Tem a questão do trabalho também, que é o motivo por qual a maioria das pessoas estão aqui, é o trabalho. A busca por uma oportunidade melhor do que nosso país, tentar receber uma valorização pelo nosso tempo doado ao trabalho. Aqui a gente consegue receber, a gente consegue ser valorizado pela nossa disponibilidade de tempo para uma atividade. Esse é o objetivo da maioria das pessoas que estão aqui, né? Eu que nunca gostei de acordar cedo. Continuo não acordando cedo. Por um tempo eu acordei cedo. Reclamava em trabalhar 8 horas por dia, queria trabalhar 6. Hoje em dia eu trabalho 12 horas, no mínimo 10 horas. A frequência é 10, 12 horas. Teve uns meses aí que eu fiquei trabalhando 15 horas, praticamente todo dia. É desgastante, faz mal pro corpo, pra mente, tudo. Eu me cuido, né? Em relação à mente, eu faço a minha terapia, tem a minha psicóloga semanal. Sobre o corpo eu não me cuido tanto, pela alimentação minha, que é horrível. Horrível sim, né? Se a nutricionista for analisar. Mas eu com a alma de criança que eu tenho é maravilhosa. Você tá doido? Todo dia eu posso comer pizza de qualidade, barato. Hambúrguer, todo dia. Se eu quiser eu posso comer, porque aqui é barato. Iogurte, você não tá entendendo. Na casa onde eu morava antes lá, eu comprava iogurte e tipo, o pessoal ficava tipo assim, pô, você vai beber isso tudo? Eu falei, vou beber, eu vou comer tudo. Comprava tudo quanto é tipo de iogurte, de besteira e comia. Cara, eu comia num dia se deixasse. Não ia me impedir, então eu comia mesmo. No Brasil não tinha acesso a isso, cara. É difícil a pessoa ter uma comida de qualidade, seja a comida essencial, né? Ou seja, tipo, uma sobremesa caro. Aqui não, aqui é barato. Tava dizendo, né, que tem que cuidar do corpo. Eu não cuido tanto assim. Eu me alimento muito mal. Mas é um erro meu besta, um erro besta. A carga horária é essa. Pra quem quer fazer grana, pra quem não quer somente sobreviver aqui, cara, você tem que trabalhar em média de 10, 12 horas ou mais. Os ganhos vão depender disso, obviamente, né? Quanto mais trabalho, mais você ganha, né? Na minha área, no delivery, é assim. Tem outras áreas aí que não depende tanto de você. Depende, né, da disponibilidade de horas que o contratante tem pra você. E aí tem que trabalhar aquelas horas e se contentar. Ou então buscar uma segunda opção, né? E no trabalho a gente vai encontrar dificuldade aqui no delivery. Inicialmente pela questão do trânsito, que é diferente do Brasil, até você se adaptar à mão esquerda.
até você se adaptar aos sinais que são diferentes, as sinalizações, né? E a língua, né? O idioma, como eu disse no tópico anterior, tipo, o idioma, ele é peça-chave, e no trabalho principalmente também, né? Claro, qualquer tipo de diálogo, de interação social que você tiver, você vai precisar do idioma para ser você mesmo, para se expressar da forma que você é, não ser somente um robô. A pessoa pergunta pra você e você responde o básico porque você só sabe o básico, ou você não entende. Fica meio chato. No trabalho você tem que se comunicar, algumas vezes, não sempre. Tem que ter uma comunicação mais longa, um diálogo mais longo com o cara do restaurante que você vai coletar, com o cliente que você vai entregar. Então, assim, você tem que saber desenvolver. E quando tem algum problema com a plataforma, o aplicativo, quando tem um problema com a sua moto, quando tem um problema com o pedido, você tem que ligar no suporte. Como é que você vai ligar no suporte num país em que você não domina a língua? Como é que você vai falar, se explicar? É difícil, sabe? Não é fácil. Mas você tem que se jogar nisso aí. No começo eu tentava correr de ligação, tentava correr de diálogo, mas eu parei pra pensar assim, cara, se eu não encarar isso eu não vou aprender nunca. Hoje, em relação ao meu trabalho, eu consigo resolver muita coisa. Não tudo, é claro, né? Mas eu já aprendi bastante coisa que me dá autonomia, sabe? Eu consigo resolver sozinho, sabe? Ligo no suporte do aplicativo para poder resolver alguma situação que está impedindo de fazer o delivery, algum problema, eu não tô encontrando o cliente, eu não tô encontrando o restaurante e tal. Enfim, é isso. A dificuldade principal no delivery, no meu trabalho, é o idioma. E sobre os meus ganhos, se eu for analisar esse ano, cara, analisando esse ano todo, trabalhando aqui, se compensou, se não, se compensa mesmo, se não tá compensando. Meu intuito era vir pra cá, ficar 6 meses e fazer uma graninha e voltar pro Brasa, mas logo no meu primeiro mês aqui eu já vi que não, cara, não. Eu que tive um contato durante um tempo com Brasília, fiquei apaixonado por Brasília, cara, numa escala de 0 a 10, Brasília tá num nível 4, digamos assim. Londres tá no nível, acho que 9, entendeu? Então, assim, se eu me contentei com Brasília, caralho, mano, tipo, aqui é um paraíso, entendeu? Em alguns aspectos, é claro, né? Porque Brasília, se eu falar no aspecto financeiro, é caro pra caralho. Meu Deus. Esse ano todo trabalhado aqui, se eu for mostrar pra vocês minha conta bancária, vocês vão falar, então o que você tá fazendo aí? É GetPay todo dia, conta demais, meu Deus do céu. É uma adrenalina que eu não sei explicar, sabe? É uma emoção que a gente tem, que eu precisava disso, eu saí do Brasil. Eu pretendo explicar pra quem tem interesse o motivo de eu ter saído do Brasil. Mas resumindo, pra quem tava na situação que eu tava no Brasil, o que eu vivo aqui hoje, tipo, igual a música do Criolo, é um gole de vida, sabe? Tipo, eu bebi mais um pouquinho da bebida chamada vida. Eu tive um ânimo a mais pra continuar vivendo, pra correr atrás, pra ter ânimo, ter coragem. Outro tópico que é muito importante, essa é uma das partes mais importantes que te ajudou muito. Eu tinha aqui, quando eu vim, só um amigo que a gente nem era tão próximo. A gente se conhece de infância e tal, mas não tinha uma proximidade, uma frequência em conversar, não era um amigo muito próximo, mas a gente cresceu lá, tipo, né, vizinhos e tal, na mesma cidade, praticamente. E fora ele, não tinha amigo, sabe? Não tinha ninguém. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que gerar um novo ciclo de amizade, um novo meio social, uma nova network. No começo eu não queria, sabe? Me deram o conselho, Arthur, não faça amizade na rua. Isso pode te atrapalhar no trabalho, não sei o que. Eu, beleza. Peguei isso comigo, analisei, né, as possibilidades, pensei, realmente pode me atrapalhar. E tentei, durante muito tempo, não fazer amizade. Fiz amizade só com o pessoal lá da casa onde eu morava, sabe? Somente. Tinha amizade com mais ninguém. Com 2 meses eu já conheci uma garota e a gente começou a namorar. E aí que eu não fiz amizade com mais ninguém mesmo, porque a gente tem amigos pra gente socializar e suprir um pouco o vazio, carência, atenção, né? Receber carinho, dar carinho, essas coisas. Tudo eu tinha com ela, então. E em casa também, né? Com a galera que eu morava. Então eu pensava, pô, não quero amizade. Mas foi passando o tempo e tal, não deu certo o namoro. Nesse tempo eu já tinha feito alguns amigos virtuais. Então, depois que o namoro acabou, que eu fui fazer as amizades mesmo de verdade, né? E aí eu conheci bastante gente aqui.
que eu me permitia fazer amizade, porque eu tava fechadão pra isso. Fiz amizades, foi da hora, conheci muita gente legal, muita gente que me ajudou e me ajuda até hoje. Faz eu me sentir não tão sozinho aqui, um pouco acolhido. Não é da forma que a gente é no Brasil, por conta da família, os amigos, né, de infância, os amigos de longa data, mas dá um pouquinho, conforta um pouquinho, sabe? E hoje em dia eu vejo que é essencial ter amizade, sim. Eu preciso ter um novo ciclo de amizade. Não posso ter o pensamento de antes de tipo, não, eu vim aqui pra fazer tal coisa, eu vou me fechar pro mundo e foda-se. Não, cara, você vai se tornar uma pessoa muito ranzinza, rabugenta, só se você quiser, né? Se tiver prazer nisso. Eu não gosto, não. Como eu sou meio louco, né? Brinco demais, falo muita besteira, então a amizade pra mim é essencial. Faz eu me sentir bem, sabe? Só que tem que tomar cuidado. Não dá pra confiar em todo mundo aqui, em qualquer pessoa, assim como no Brasil. Mas aqui parece que o brasileiro sai de lá, chega aqui e tudo que tem de ruim a pessoa aflora, sabe? Tudo. Deve pensar o seguinte: cara, eu não tô no Brasil mesmo. Minha mãe e meu pai não estavam vendo essa putaria aqui, essa pilantragem minha. Eu vou ser pilantra, foda-se. É difícil. Ah, e uma coisa, um detalhe. Eu sou goiano. Sou goianiense, nascido em Goiânia, criado no interior, lá em Tapira. Toda vez que eu falo que sou goiano, as pessoas que não são, vêm com a piadinha típica aqui na região. Aqui em Londres é típico isso. Goiano é pilantra, goiano não presta, goiano é safado e tal. Infelizmente, quem é do Goiás, a nossa imagem aqui é queimada. Não por mim, não pelas pessoas que eu conheço, mas por gente que veio antes e fez sacanagem aqui, pô, sabe? Eu não aceito tanto falar que o goiano é safado, porque isso a gente esquece todos os outros safados de outros lugares. Mas se a gente for analisar, acho que aqui em Londres tem muito mais goiano que todo mundo. Todo mundo pergunta: ah, você é de onde? Eu falo, sou de Goiânia. A pessoa fala: ah, pô, não sei nem porque que eu pergunto, aqui só tem goiano. Então, cara, num lugar em que vai ter muito daquilo, de uma coisa só, todos os assuntos de bom ou de ruim vai ser mais intensificado nessas pessoas, né? Tipo, no goiano. Como tem muito goiano, então as atitudes ruins e as atitudes boas vão ser a maioria dos goianos, né? Porque dos outros lugares não tem tanta gente, então eu vejo que é por conta disso, entendeu? Não é porque o goiano é um povo safado, porque, mano, vai em Goiânia, você vê o tanto que a gente é hospitaleira, a gente é educado, recebe todo mundo muito bem, é uma cidade muito acolhedora, é muito tranquilo, sabe? E aqui, né, a visão do povo é outra. De fato, independente da onde a pessoa é, a gente tem que ter o pé atrás, analisar bastante e tomar cuidado com a confiança que você dá pra ela. Aqui é assim, infelizmente. Tem outra questão que é engraçada, é que todo mundo é carente. A gente só trabalha, a gente não tá muitas pessoas não têm a família aqui, então a carência aumenta. As pessoas ficam necessitadas de uma atenção, de um carinho, de um amor, sabe, de uma parada que a gente tem muito no Brasil, que a gente é muito acolhedor, a gente abraça muito um ao outro, né? E aqui os ingleses são mais na deles. Com a nossa cultura, com a gente, né, que é brasileiro, é claro que eles vão agir de forma diferente. A cultura deles é essa, eu acho que eles são carinhosos, sim, que eles não são tão frios assim entre eles. Eu não sei, mas eu acho que entre eles não são, não, pô. Dessa forma que o povo diz. Mas com outras culturas, pessoas que não falam a língua deles, eles vão ser, cara. Eu acho que é normal, não acho diferente. A gente do Brasil que é muito dado, a gente é muito, muito aberto. É bom, muito bom. Culturas diferentes, né? Dá um choque. Então, pra ter uma noção, eu namorei durante uns 5 meses aqui. Na primeira vez que eu vi minha ex-namorada, eu já pedi ela namoro. Tipo, mas a gente conversou durante umas 2, 3 semanas por aí. E então, na primeira vez que eu vi ela, eu falei, pronto. Pronto, amor da minha vida. Carência, cara. Eu já tinha 2 meses aqui, já tava sentindo um pouco dessa carência. A pessoa beijou na boca hoje, mas tá morando junto, caralho. Porra, essa putaria é essa? Pra economizar no aluguel, pra os dois unir seus objetivos, não sei o que, um monte de coisa, sabe? E carência, principalmente. A carência é difícil. É difícil, a gente tem que tomar cuidado. É isso, pra finalizar, tipo, igual no meu caso eu cheguei sem ninguém aqui, é muito importante ter amigos, sabe? Muito importante a gente ampliar o ciclo de amizade aqui, porque aqui a gente tá recomeçando tudo a gente recomeça. Principalmente o ciclo de amizade, porque os nossos amigos de verdade estão no Brasil, não tem o fuso horário atrapalha, muito difícil ter contato assim frequente. Eu tenho um amigo que eu tenho contato com ele todo dia e tipo, é frequente, só ele. É isso, sabe? A gente precisa aqui iniciar tudo de novo aqui, pra gente não se sentir tão mal.
não ficar tão triste. E uma coisa nesse um ano que eu aprendi é questão de responsabilidade financeira. Apesar de mostrar pra vocês a minha conta bancária e ver que não tem porra nenhuma lá, mas eu aprendi a lidar com dinheiro hoje em dia. Eu sei como, antes eu não sabia. E aqui a gente recebe eu recebo todo dia, se eu quiser. Faço isso, né? O Get Pay todo dia. Tem gente que recebe por semana. Poucas pessoas recebem por mês. As nossas contas geralmente são por semana. Então, assim, como é um tempo muito curto, você tem que aprender rápido a lidar com isso. E isso vai te gerando um ensinamento, uma gestão financeira melhor, porque senão você fica lascado, você nunca vê dinheiro, igual eu. Eu tenho meus motivos de não tá, igual eu falar pra vocês que eu não tô bem financeiramente, eu tenho uns motivos aí. Não julga tanto também não, um pouco é desleixo meu mesmo, é lerdeza. Basicamente, sobre tópicos importantes que as pessoas querem saber de quem mora fora, é isso. Eu não sei se eu posso ter esquecido de coisas, mas vale muito a pena. Quem conversa comigo perguntando como é morar fora, o que eu posso dizer, o que eu posso instruir, pelo que eu vejo, pelo que eu vivo, pelo que eu sou hoje, sabe, com o pensamento que eu tenho hoje, cara, não sai do Brasil pensando em só fazer grana, não, sabe? Você pode se frustrar, você pode ser barrado na imigração e nem entrar. E aí, você depositou tudo naquilo, sabe? Não faz isso, não. Vai como uma 60% uma experiência nova de vida, experiência de vida ímpar, única, que só você pode viver, você não pode absorver de ninguém, igual você tá vendo meu vídeo que é no Brasil, você não vai conseguir absorver o que eu sinto aqui, não tem como, eu não consigo absorver o que você sente aí, o que você vive, então é só mesmo a pessoa vivendo pra saber. E eu aconselho que venha pra viver uma experiência de vida. Dinheiro, ele vai vir, ele é consequência do seu trabalho, mas não coloque ele como principal objetivo não, sabe? Preocupe em viver um pouco, de curtir a cultura, as pessoas aqui, as diferenças. Respeite todas as diferenças também. Eu aprendi muito com isso, sabe? Hoje em dia, é o que eu fiz no começo, de filmar as pessoas diferentes e fazer graça e zoar, tipo, pô, idiotice, né? É muito idiota. Ainda mais tratando de religião, cara, é uma parada muito séria. Então é importante a gente viver o lugar e respeitar, entendeu? A gente quer isso no Brasil, né? Que os gringos viva, curta bastante o nosso país, as coisas boas, mas que respeitem o lugar, as pessoas. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de ter completado um ano. Algumas pessoas disseram que eu não ia durar 3 meses, só que eu não sou rancoroso, eu não vejo como maldade da pessoa, sabe? Eu entendo a visão dela, que é porque aqui é difícil. Talvez eu sou muito apegado à família, ao lugar onde eu cresci e nasci, mas não sou tanto assim, então pra mim não foi tão difícil. Outras coisas foram difíceis, mas morar fora do meu país não é tão difícil não, pra mim não. E é isso, tô muito feliz por estar aqui, por completar um ano de Londres. Espero fazer mais aniversários como este, né, de Londres. Espero voltar aqui no ano que vem pra fazer um vídeo de 2 anos de Londres. Espero estar diferente, com mais tatuagens, um pouquinho mais cheio, mais gordinho, entendeu? Eu só tenho gratidão a Deus pela oportunidade, pelo gole de vida que Ele me permitiu tomar, sabe? A situação que eu tava no Brasil não era favorável, não, era perigosa pra mim, então eu só agradeço. Esse ano foi maravilhoso. Apesar de todo o transtorno de Covid, de pandemia, né? As pessoas morrendo, mas de certa forma pra mim foi muito bom. E apesar das minhas labutas, as minhas batalhas aqui em Londres, com moto, com pessoas, com relacionamento, com dinheiro, com tudo, sabe? Apesar disso tudo, eu sou muito grato e farei tudo de novo, e vou fazer tudo de novo a partir de hoje, de novo, a partir de amanhã, que é um novo dia. Zero mais uma vez a contagem pra mim aqui. Aprendi bastante esse ano e agora eu vou aplicar no próximo ano. Tentar não repetir os mesmos erros, buscar novas emoções. É isso, o vídeo sobre isso. Espero que tenha atendido a expectativa das pessoas que estão vendo esse vídeo, porque é algo... Tentei fazer um roteiro, mas eu fujo sempre, não consigo, eu faço algo do meu coração mesmo, de espontâneo, e o que vai vindo na minha cabeça eu vou falando, fica até um pouco confuso. Pronto, gente. Eu vou pedir pra deixar o like. É muito importante, se inscrever no canal também é muito importante. Se eu esqueci de alguma coisa que vocês querem que eu fale, deixa nos comentários. Se eu tenho algo a melhorar, eu preciso da crítica de vocês, eu preciso que vocês sejam criteriosos, não só apoiem, não só coloquem aí, ficou bom, ficou foda. Não, eu agradeço, aliás,
pelo seu tempo dedicado em comentar, em curtir, em assistir, em se inscrever. Mas principalmente meus amigos próximos que me conhecem, que sabem como eu sou, eu preciso que sejam criteriosos comigo, para me ajudar a melhorar, para eu saber o caminho que eu devo seguir, para me instruir, tornar cada vez melhor, deixar os vídeos cada vez melhor, sabe? Espero que esse vídeo tenha sido melhor do que os outros anteriores. E se não foi, cara, me perdoe. Obrigado a todos pela atenção de vocês. Não esqueça, se inscreva no canal. Obrigadão a todos. Beijo. Uma mulher, e essa nem precisou do seu